Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, gente. Hello! Olá, querido. Ah, Mônica, peraí, deixa eu conectar aqui um fone de ouvido. Deixo sim. Fala aí. Olá. Tá ouvindo? Jesus. Está a ouvir? Travou. Travou, Vavá. Voltou. Voltou? Tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Tô. Como assim? Tô ouvindo, sim. Você não tá ouvindo? Não. E agora? E agora? Tá- Tá ouvindo? Oi. Vavá? Vamos, vamos sair de novo? Vamos sair e entrar de novo? Você não está ouvindo? Não. Então vamos sair de novo. O que eu fazer? Nada, ouve nada, nem sem fone. Karina, mas parece que ele não estava ouvindo, Karina. O Milton está ouvindo, você está ouvindo. Já chamei. Vou cancelar e vou chamar novamente. Oi? Oi. Ah, oi, fala aí. Olá, Vavá. Valdo. Fica- Você já é família, então você já, né, pode
chamar do que você quiser, tá bom? Olha, então vamos começar a nossa live, né? Primeiro eu quero Vamos, agradecer. até que enfim deu certo, né? Pois é. Eu Pois quero é. agradecer a você por ter dado o seu tempo para a gente conversar no público, não é? E para contar um pouquinho, falar sobre vínculo, que você é especialista nisso. E nós. Não, eu não sou especialista, não eleve a bola. Não é? Eu sou um curioso, né, e me interesso pelo tema do vínculo, eu acho que desde sempre da minha vida. Talvez pelas questões da minha história familiar, eu tenha essa questão com os vínculos, né? Os vínculos falhados na minha história, e talvez por isso eu tenha me interessado tanto pelo tema, né? Mas não sou especialista, não. Eu nem chego perto a ser especialista. Eu estudo, eu estou pesquisando, eu me interesso, eu discuto, eu vou atrás quando tem alguém falando de vínculo. Eu gosto, Mônica, entendeu? Então, Porque deixa eu eu acho que é... Oi? apresentar você um pouquinho para as pessoas saberem quem é você. Vavá Tá é bom. o CEO da Biossíntese no Rio Grande do Norte, no Brasil. Eu tô rindo porque você moderniza logo, né? Eu sou o diretor da Biossíntese no Rio Grande do Norte, né? E ela me bota logo como CEO numa linguagem mais moderna, né? Mas eu ainda sou das antigas, eu prefiro dizer, sou diretor da Biossíntese no Rio Grande do Norte. Você quer que eu fale alguma coisa de mim ou você vai falar como é? Eu vou apresentar você um pouquinho, porque você faz parte da minha história também. Nós fazemos parte, Já estamos falando de vínculos. sim. Em 1990, a gente criava o Instituto Haitiano de Psicoterapia em Natal. E nós nos apoiamos, nos acolhemos, formamos uma equipe incrível Isso e foi. que dela, até hoje, os nossos frutos estão por aí e nós colhemos muita coisa desse trabalho que agora se torna internacional. Antes era internacional porque trazíamos terapeutas para o Brasil internacionais. Agora nós começamos a reescrever uma outra história. O nosso trabalho já ultrapassou fronteiras. Eu continuo a trabalhar aqui em Portugal e agora resgatando vínculos, reencontrando meus amigos para recomeçar um trabalho de base agora em outros termos. Então vamos começar com a Espanha, na Espanha com Josiane, e no Brasil com os nossos filhos, que Karina está dizendo, eu sou uma delas. E nós já temos netos também, dentro da psicologia, da história da psicologia corporal no Rio Grande do Norte. Então, eu acho que, a partir dessa construção que nós fizemos, podemos falar sobre vínculo. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão de como que a gente forma vínculo no processo terapêutico. Como nós conseguimos dar um exemplo teórico de como nós conseguimos formar esse vínculo, fazer esse trabalho todo que nós fizemos por conta do vínculo, um trabalho bem sucedido, e como isso pode se transformar na relação terapeuta-cliente, na relação interpessoais. Vamos conversar um pouco, vamos fazer esse diálogo e até responder algumas questões ou se questionar para a gente também aprender. Primeiro eu quero agradecer, antes de responder, eu quero agradecer muito o teu convite, né? Eu não podia dizer não para você,
embora eu não goste muito dessas modernidades de live, porque é live para lá, live para cá, live, 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 e eu não podia nunca negar um convite seu. E quando você fala da nossa construção, eu acho que nós fomos ousados, e eu acho que tem uma ousadia que ela se acredita muito a você, né? Porque quando vocês criaram o Instituto Haitiano, e eu me associei a vocês, né, construindo a minha sala no Instituto Haitiano do meu jeito, ainda incipiente, né, nós estávamos muito juntos. E logo, no nosso trabalho de interesse pela psicoterapia corporal, você vem com a ideia chamada inicialmente maluca e criticada por muitos profissionais do meio, da comunidade e principalmente da academia, que você era uma louca e eu também. Né? Porque você, quando me convida, você diz, Valdo, vamos entrar nesse plano. E claro que eu, encantado, e eu disse, Mônica, pulei e disse, Mônica, que é isso? Será que dá certo? Dá certo. E entramos os dois juntos e eu acho que nós começamos uma grande caminhada em relação à psicoterapia corporal. Quando a gente começa conquistando os alunos da Universidade Federal, porque as particulares nem existia ainda curso de psicologia, estava começando, e você acreditou e eu me juntei a você nesse plano, e aí nós criamos o curso de introdução à psicoterapia corporal. E muito pela tua garra. Eu acho que você é uma mulher que quer e vai, vamos, faço tal e tal, e pega alguém que embarque, e eu embarquei na sua, felizmente, não é? E foi uma coisa muito boa. E aí você já vem com um plano, dizendo, olha, a gente pode falar sobre isso, tal, 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 e a gente começa a construir as aulas, e depois vem o curso de capacitação, não é? Que também foi um marco, porque ninguém fazia isso em Natal, de dar cursos fora a universidade de psicoterapia. Fomos nós que praticamente começamos. Eu, pelo menos, não lembro de nenhuma ou outra teoria, não só corporal, de dar cursos de treinamento. E nós começamos. E isso movimentou, agitou, e a gente recebeu muita crítica nesse sentido, mas a gente acreditou e foi. E aí é verdade que daí surgiram os vários frutos que você está falando, dos nossos filhos e de outras pessoas que se inseriram e acreditaram na psicoterapia corporal. Então, eu acho que eu tinha que falar isso, porque é importante desse percurso nosso, não é? Você foi para Portugal, mas você continua com o seu trabalho aí, e eu acho que a gente precisa dar esse crédito a você, não é? Porque ninguém faz nada sozinho. Sim, você se juntou a mim, você me puxou e disse vamos, e eu acreditei porque eu sempre fui muito louco com você, da gente fazer coisas juntos. A gente fez muitas coisas juntos, viajou juntos, fez formação juntos, várias formações, não foi só uma, viajou juntos para fazer uma formação fora, em Recife, a gente construiu vários cursos, vários grupos terapêuticos, grupos de orientação à paz, tudo isso a gente fez juntos e foi muito bom que a gente se acreditou entre nós dois, entre você e eu. Eu acho que isso foi uma forma de se criar vínculos, de formar vínculos e de fazer com que a gente esteja até aqui hoje como estamos, né? Agora, eu acho que a gente falou até agora, tanto você quanto eu, de vínculos. Como os nossos vínculos, embora com altos e baixos, com divergências de opinião, de definições, mas a gente logo se acertava, né? Se distancia, se afasta, porque isso é natural de qualquer relação e isso faz parte do vínculo. Eu vou falar daqui a pouco, quando o Bodella fala das interferências. Né? Isso são interferências. Eu posso fazer antes uma pergunta para a gente começar a dar base ao que é
veja, a questão da criatividade é uma questão... Pode voltar à pergunta inicial que você fez. Ok. A questão dessa criatividade, desse empreendedorismo nosso, aí vem uma questão, uma pergunta aqui para mim. Para ser criativo na vida, depende de como foi desenvolvida a nossa relação com a nossa mãe? Sim, aí a gente vai falar sobre isso, porque quando você perguntou, fala um pouco sobre vínculo, não sei o que, no processo terapêutico, a gente precisa, a gente precisa acreditar e entender que os vínculos que se dão quando adulto, quando adolescente e adulto, eles têm muito a ver como esses vínculos foram formados junto com a mãe, junto na relação mãe-bebê. Eu acho que a gente precisa entender que os vínculos nascem a partir dessa relação, desses contatos iniciais. O ambiente que estrutura a confiança e estrutura, traz o vínculo e traz a criatividade, isso o Winnicott fala muito bem, e David Bodella, como eu falei antes, vai tratar do vínculo trazendo as interferências no processo, como vai se firmar o vínculo. Então, é claro que dentro da formação de vínculos, isso vai se dar como aconteceu nessa relação primária com a mãe, né? Então, falando desse vínculo e contato no processo terapêutico, a gente precisa falar desse ambiente estruturador, desse ambiente de confiança, de vínculo, de criatividade e interferências que a gente está falando. E nesse contexto da clínica, a gente precisa entender que quando se favorece a relação da confiança dentro do processo da psicoterapia, o crescimento desse contato vai, aos poucos, dando uma forma, dando um eixo, dando uma organização para o cliente, né? E se a gente entende desse ambiente estruturador da mãe, a gente vai entender no processo psicoterapêutico desse ambiente estruturador, desse ambiente organizador para o cliente. Afinal, o terapeuta está ali, simbolicamente, no lugar reparador dessa mãe, né, das relações primárias, né? Então, podemos dizer que, ao se estabelecer essa relação de confiança, nós estamos promovendo a liberdade desse cliente se desprender, né? E que pode ajudá-lo nesse desprendimento, né? E não só para ele, mas também para o psicoterapeuta, que vai formando essa vinculação com o cliente e vai acompanhá-lo numa escuta, que isso é muito importante, Mônica, numa escuta, e você sabe muito bem disso, porque a gente viveu vários processos em psicoterapia de grupo, não é? E isso tem que acontecer numa escuta afetiva, com o coração e com a alma, né? Então, quando eu falo sempre de você ter a escuta com o coração e com a alma, eu estou falando no sentido de você se conectar com a sua essência, não é? Com você. Eu me escuto e eu posso escutar o cliente. Se eu escuto com a minha essência e posso escutar o cliente. Aí essa escuta vai ser uma escuta de alma e vai favorecer esse cliente dentro do processo de autoconhecimento dele. Então, nessa interação, o terapeuta pode criar um campo positivo, dando direção à construção desses laços que são necessários para esse processo que a gente falou de reparação e segurança. E nessa relação que está se instalando, que está se estruturando ali, certamente se torna importante porque vai nos levar a um ponto de referência marcado na particularidade ou numa particularidade singular do cliente, né? Uma particularidade emocional, mental, física. Então a gente está falando de laços afetivos que vai se construindo dentro da relação terapêutica. Eu acho que eu respondi a tua pergunta quando fala como é que se estruturam os laços, os vínculos na relação terapêutica. Eu acho que é isso, né? Com o cuidado que você
primeiro pode ter com você e com cuidado nessa escuta afetiva. Seja o que o cliente trouxer, ele pode estar trazendo a coisa mais bizarra, mais absurda, mas a gente tem que estar ali presente, sem críticas, sem julgamento, sem condenação, e somente com a escuta e a presença no olhar e nessa presença afetiva. Daí a gente vai desenvolvendo a confiança básica e certamente a criatividade. Vai também acontecer ali. Quando a gente está falando de criatividade, a criatividade surge para uma pessoa a partir do momento em que essa relação com a mãe, se dá num espaço que o Winnicott chama de espaço potencial, desenvolvendo a criatividade, né? É nessa relação de confiança que se desenvolve a criatividade. Então, Mônica, uma pessoa que vai buscar terapia, ela está escolhendo, sobretudo, confiar em alguém. Alguém que seja capaz de ouvi-la sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica, como eu te falei, sem nenhuma censura. Existe um outro lá, que é o terapeuta, e com esse outro ele vai poder contar. Né? Então, portanto, o desejo ali desse cliente é de encontrar um espaço tranquilo, de confiança, que possa lhe dar essa base para se estruturar a relação vincular afetiva. Então, a partir da necessidade básica, deixa eu só terminar isso, necessidade básica desse cliente, ele vai aos poucos confiando, sem nenhum receio que vai ser invadido ou sofrer algum dano ali na relação, entendeu? Então, nesse sentido, a criança aprende lá a confiar no outro a partir dos primeiros contatos com a mãe, que vai atender às necessidades desse bebê. Pode falar, Mônica. Então, trazendo para a condição de terapia, para a gente reconstruir esse solo primordial, afetivo, que nos dá a segurança de construir um vínculo saudável e poder nos relacionar bem com os outros, na presença e na ausência, e também com as interferências agressivas que o meio provoca, sem a gente se perder, o importante da terapia seria estabelecer esse solo afetivo primordial. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais, dentro da concepção da biossíntese, como nós podemos fazer um solo afetivo para nos reconstruir e resgatar esse vínculo do amor. Pois é, como eu já estava te falando, na visão da biossíntese, Bodella vai falar no conceito de transferência, interferência e ressonância. Ele traz o conceito de ressonância, que é muito importante, e nisso eu acho que está dizendo muito da confiança básica se estruturando na relação, que tem a ver com a confiança no passado primitiva com a mãe. Então, quando ele fala em se construir uma ponte, por exemplo, ele diz que uma ponte se estabelece na relação. Primeiro fala disso, né? Se estabelece na relação, né? Aonde vai caminhar os dois, o terapeuta e o cliente. Então ele vai dizer, se o terapeuta é capaz de perceber as necessidades do núcleo do cliente, há um reconhecimento mútuo e a potencialidade de um pode ajudar o outro como uma chama. Essa chama é que vai dar cada vez mais o combustível para que aumente a confiança e se construa esse solo primordial para se estabelecer vínculos, não é? Então, numa relação de espaço de confiança, quando Bodella fala de ressonância, no texto Estabelecendo Vínculos, no livro, eu não estou com o livro aqui, mas é um livro da biodinâmica, que tem um texto de Bodella que ele fala em estabelecendo vínculos, né? Então ele vai falar dessa ligação entre o cliente e o terapeuta, sempre na tentativa de fundar um bom vínculo, né? A partir de uma relação que ressoe.
Aí você pergunta, mas como é que a gente vai encontrar a ressonância? Porque eu falei de solo primordial. Esse solo primordial é exatamente quando você vai estabelecendo esse elo de confiança que você vai desenvolvendo, né? Como, por exemplo, quando a gente disse anteriormente que a relação tem altos e baixos, que a relação tem interferências, Bodella vai falar dessas interferências. Então, não é verdade que a gente escuta muito isso em supervisando inicial ou novos terapeutas que chegam para mostrar trabalho, dizem assim, Mônica, tem uma ressonância tão linda com o meu cliente, foi lindo, tal e tal e tal. Ele disse que eu era tudo na vida dele. E aí eu achei, minha cliente é tão linda, meu cliente é tão lindo. E aí ele acha que isso é ressonância, quando não tem nada a ver. Primeiro a gente precisa entender o conceito de ressonância, entendendo transferência. O que é que o cliente está transferindo para o terapeuta e está dizendo para ele algo da história dele e ele precisa entender. E aí algo pode se contaminar ali e onde o terapeuta pode também ter um processo contratransferencial. Se ele está atento para isso, ele vai tentar reparar, que é quando o Bodella fala, nesse texto dele, quando ele fala, vamos encontrar uma sintonia, com uma sintonia fina, onde você vira o dial para encontrar a frequência exata de você escutar exatamente o que o outro está dizendo. O que o outro está dizendo que seja audível para mim. Então, na hora que eu escuto muito bem o que você está dizendo, e aí eu posso retribuir dentro da minha escuta afetiva que eu falei, a gente pode encontrar o lugar da ressonância. Isso é ressonância. E o vínculo não significa que o vínculo ele é perene o tempo inteiro. O vínculo ele faz essa ondulação como a pulsação, porque exatamente na vinculação existem as interferências, né? Vide as relações de casais que se briga, as relações de amizade que se briga por isso ou por aquilo, mas quando se tem um vínculo verdadeiro que foi construído, essas brigas, essas interferências, elas vão se reparar, né, e vai encontrar de novo um lugar de ressonância onde nessa reparação acontece o vínculo, né? O processo terapêutico é assim o tempo inteiro, não é só no início da terapia. Você pode fazer terapia 10 anos, mas nesses 10 anos é todo o tempo essa busca dessa ressonância para se chegar ao vínculo. Exatamente. Como nós somos fortes quando sabemos que somos amados. Pois é. Quando estabeleço um setting terapêutico e o meu cliente consegue dizer, eu não suporto essa sua forma de falar, Mônica, e depois consegue olhar e consegue rir, ele pode ir embora da terapia porque já teve alta. Aí é a verdadeira construção de vínculo, quando a gente consegue dizer o que não gosta no outro, ser acolhido no seu desagrado, ser compreendido, ter uma ressonância entre o direito do outro não gostar e poder dizer, continuamos amigos. Eu pertenço a isso. Eu pertenço a esse núcleo. Embora não concorde com algumas posturas suas. Isso. E assim nós construímos nossa amizade de quase 40 anos, né, Babá? Eu acho que por aí, talvez mais, viu, Mônica? Talvez mais. Talvez mais, acho que é por aí a nossa amizade. Então, eu acho que quando você está falando isso... Voltando agora para a terapia, para o cliente, que é muito importante falar desse solo afetivo, porque é aí que dá sustentação à vida.
O que sentimos, como sentimos Mônica, e o que somos. Mônica, você está falando de uma coisa assim importantíssima dentro da relação terapêutica. Quando você diz que o cliente tem a condição de se expressar e diz para o terapeuta isso ou aquilo para ele, e você diz, pronto, você já pode ir embora porque você já consegue se expressar, não é? Por que o cliente chegou nesse lugar? Por que o cliente chegou nesse ponto? Ele só chegou nesse ponto porque foi favorecido a ele esse espaço de liberdade que eu falei antes para poder se expressar, para poder não reprimir os seus sentimentos e as suas emoções. Não é? Então, na hora que é construído com o terapeuta esse solo primordial, ele é capaz de dizer tudo. Então não existe mais segredo, não existe mais nada que ele não possa dizer. E aí ele vai ser sempre acolhido afetivamente, ele vai ser sempre recebido, seja o que ele trouxer. Então é essa construção de solo primordial que a gente está falando que vai dar esse lugar de livre expressão do cliente. É o que você está falando. A Karina está colocando, entender que no amor pode haver desencontros, sim, claro. Pode e o amor... deve haver. É saudável. Uma vez eu estava num treinamento em São Paulo com Richard Hoffman, bem no início da nossa formação. Eu acho que foi quando eu estava no Libertas que eu fui para São Paulo fazer um curso no Ágora, e tinha um casal, aonde esse casal morava, acho que numa fazenda, os filhos já adultos e tal. E quando chegou nesse casal para falar, para esse casal se apresentar e dizer o que é que eles queriam trabalhar, eles não tinham nada para trabalhar. Ele foi perguntando se não, a gente nunca brigou. E era uma fala mansa, não, a gente nunca brigou, a gente nunca discutiu. Mas espera aí, desde namorado a gente sempre se amou, sempre se respeitou e nunca teve tanto assim de briga, nem discussão. Aí ele disse assim, mas espera aí, vocês são uma coisa só? Não existe divergência? Aí eles disseram, nós vivemos a nossa vida como se fosse uma coisa só. Aí ele arrebentou, quando ele disse assim, gente, isso não existe. Se a relação de vocês é desse jeito, a relação de vocês não existe. Vocês criaram filhos, vocês se mantiveram até agora. Mas qual é a verdade de vocês nessa relação de amor que vocês estão falando? Porque todo casal tem que brigar. Todo casal tem que discutir, todo casal tem que ter divergências. E isso não significa que isso desemboque numa separação. Aí está inserido o amor, que Karina falou, né? O amor é no lugar onde tem divergências. E eu reconheço no outro todas as dificuldades e todos os defeitos que o outro tem. O outro cheira, fede, solta pum, o sovaco fede, mas isso é da natureza humana, e aí ele não é perfeito. E aí a gente pode entender que na relação a gente pode respeitar o outro convivendo com as diferenças. Nós somos diferentes, não é? Então aí é onde reside o amor. E aí a gente está falando também de uma relação vincular. Então quando a Karina fala que o amor não é sempre, não é perene, não é verdade que não tem briga. Tem briga, tem divergência e tem discussão. Não é? E é importante que tenha, até para a gente se reconquistar e fazer o que Bodella disse, encontrar o lugar da ressonância. É isso que a gente está falando, que são as interferências, Mônica. Nessas interferências, a gente precisa buscar uma nova sintonia, uma reparação para a formação do vínculo. Então é isso. Respondi? Respondeu sim. Vai nessa crise atual. Como isso funciona? Me explica aí. Mônica. A gente precisa entender que na relação, na crise
atual, nessa crise da pandemia, nessa crise desse grande desastre, né, se começou uma necessidade de isolamento e distanciamento social, necessário, né, obrigatório e necessário. Então, disso, surgiram e foi nascendo novas formas de convivência. E essas novas formas de convivências, de alguma forma, foram ditando novas regras e rotinas, né? E isso, de alguma forma, gerou uma série de consequências sobre o dia a dia das pessoas. Então, as reações que a gente poderia, que a gente escuta e que a gente poderia dizer, elas têm sido inúmeras e diversas, onde tudo ficou mais intenso e desafiador. Antes de você me chamar, e eu estava correndo, né, com as coisas, eu tinha acabado, quando você me ligou, eu tinha acabado de receber, que eles atrasaram, 2 encomendas que eu pedi. Meu computador quebrou e nessa hora, quase antes da gente falar, chegou a peça do meu computador e chegou a comida que eu pedi. Pedi uma comida junina e pedi uma comida para não ter que ficar cozinhando o tempo inteiro. Então, aí essa coisa desafiadora do novo, de você pedir comida e estar com cuidado, com medo de abrir o portão, com medo de quem vai passando, que é a situação do Brasil, né? Se é um ladrão ou não, se é um ladrão, né? Que vai assaltar, um assaltante. E aí, você pegar a comida com a mão toda delicada, colocar num canto, pegar o negócio. Espera aí, os dois chegaram juntos, imagina. E aí, vamos passar álcool, vamos não sei o quê. Espera aí, eu te pago, eu posso pagar por transferência. Você, que é mais caro, eu vou pagar com cartão. E aí, todo cuidado, pegue álcool, não sei o quê. Então, tudo isso é muito desafiador e estressante para cada pessoa, E não é? causa medo. O Itamar está colocando uma coisa interessante que aconteceu aqui em Portugal também. Mas esse isolamento aumentou muito as agressões dentro dos lares. Ah, sim, então. Mônica, algumas relações, ou a gente pode chamar de laços familiares, eles foram mais aproximados. Já outras, eles foram distanciados. E aí a gente está falando dessas brigas e de separações também que aconteceram. Então, algumas famílias ou pessoas que ficaram juntas em casa, elas se mantiveram mais próximas, né? Já bem diferente de algumas outras relações que se mantiveram distantes e sofreram com isolamento e distanciamento social. Porém, não é verdade que quem ficou junto aumentou esse laço, né? Aumentou esse vínculo. Por quê? Porque nesse momento começaram a aparecer, começaram a surgir, de fato, o que existia em cada um, mas não aparecia. Não aparecia porque cada um estava no seu movimento de vida próprio, né? Estava cada um fazendo a sua vida do seu jeito, e não aparecia. Se encontrava de noite para dormir e para fazer sexo, isso não aparecia. Na hora que tem um convívio maior, e eu tenho que olhar o outro, né? Eu tenho que olhar você, que está do meu lado, que está junto comigo e dormindo comigo, o tempo inteiro, 24 horas por dia. Então, como é que eu vou lidar com essa pessoa que é tão diferente de mim, com tantas características diferentes de mim, e que eu nem via, porque eu estava no outro mundo. Valdo, agora Não é? E aí começam as brigas, as discussões, e culmina em separações, em brigas, né? E até em feminicídio, não é? Valdo, agora eu estou colocando, o Itamar colocou, faltou namorar mais. Exatamente, pela falta do contato e o que a gente pode chamar do vínculo frouxo. Aquele vínculo que é um fake vínculo. Nós estamos nos relacionando por conveniência. Maioria. Entretanto, ou para eu não ficar sozinha, eu tenho um companheiro, mas no momento em que eu precisei me aproximar dele, as coisas,
surgiu o que havia de não vínculo. E aí surgem as confusões, as brigas, as agressões e até a ruptura brusca, causando uma separação. E é nesse Isso. sentido a importância dessa live é voltar à questão do vínculo. A gente não pode perder esse contexto, porque é muito importante o aprofundamento das questões dentro de casa, sem levar em conta dizer, olha, minha filha pode expressar toda a raiva que sente de algum comportamento meu, sem que isso rompa o vínculo afetivo entre eu e ela. Assim como o meu companheiro, assim como o meu filho, assim como todas as pessoas que moram na mesma casa. Isso, isso. A gente poderia dar vários exemplos que aparecem no consultório, Mônica. A gente poderia falar, não é? Eu acho que você falou uma coisa importantíssima dos vínculos frouxos, do fake vínculo, ou do pseudo vínculo, né? Onde a pessoa acredita que tem um vínculo, mas ela não vê de fato a outra pessoa, ela não vê o outro, né? Ela não consegue enxergar o outro, dentro da sua singularidade. Porque, em geral, nas relações, a gente acaba, e isso tem a ver com a necessidade interna muito básica, lá atrás que a gente falou, né? E aí a gente não se dá conta de que o outro, nessa singularidade, nunca vai ser igual ou atender à necessidade que ela exige ou que ele exige, não é? Porque ele é diferente. Né? Porque ele tem desejos e formas diferentes. Então, como fazer um encontro dos dois? Eu sempre digo, quando acontece isso no set terapêutico, eu sempre digo, olha, a saída é o diálogo. O encontro está no diálogo. Porque se eu tenho uma distorção, tenho um embate, vou colocar embate aqui, assim, com o meu parceiro ou minha parceira, ou com o meu amigo, minha amiga, não é? Mas eu não esclareço o que de fato está acontecendo, para a gente chegar num lugar comum, é aí onde eu volto a falar das interferências, a gente não vai ter vínculo. O vínculo vai se dar no diálogo. E o diálogo tem muito a ver com a escuta pessoal, com a escuta de cada um, como eu me escuto e posso escutar o outro dentro da diferença do outro. Isso não é fácil, Mônica. Não, porque aí você está falando de comunicação. Eu consigo Entra a comunicação. Porque o vínculo é todo o tempo uma comunicação, Mônica. Não é? Como que eu consigo falar para o outro o que eu sinto e escutar o outro sem ser autorreferente? Isso. A autorreferência, eu acho que ela é um mal, ela é nociva, não é? Porque eu quero impor ao outro aquilo que é meu. Entende? É uma distorção da comunicação, porque existem vários tipos de comunicação. Isso. A gente sabe disso. Existe comunicação passiva-agressiva, manipuladora, existe comunicação submissa, existe comunicação que pode exprimir... Peraí, Itamar está falando que momentos de felicidade para alguém que eu tenho que ser uma pessoa feliz. Eu acho que para que eu dê momentos de felicidade para alguém, eu tenho que ser uma pessoa feliz. Ninguém é feliz. Às vezes a gente está... Não, eu acho... Aí, voltando para a questão da comunicação, a gente tem que ter o cuidado de construir filtros. E esses filtros são construídos a partir da confiança e da construção do vínculo, vamos supor, do casal, no caso. Peraí, eu não entendi. Porque ele estava falando
alegria, de felicidade, de Eu alegria. só posso fazer uma pessoa feliz se eu for feliz? Não, a gente tem Não. momentos de felicidades. É. E eu acho, Mônica, que os momentos de felicidades, eles não precisam serem necessariamente forçados. Eles podem ser construídos, porque eu posso dizer, Mônica, vamos passar um final de semana em Pipa. Aí você diz, vamos, você leva a Gina, eu levo Delfim, e a gente vai passar o final de semana em Pipa, vai ser maravilhoso. E aí em Pipa a gente toma banho de mar, passeia de barco, a gente vai almoçar em bons restaurantes que tem em Pipa, a gente se diverte à noite ouvindo aquelas músicas de rua, depois vai dormir, até faz sexo, brinca, e no outro dia acorda cedo de novo para até passar o final de semana. Voltam e, nossa, foi maravilhoso esse final de semana, não foi, Mônica? Aí, nossa, foi incrível, foi marcante. Então foi um momento de felicidade, mas não significa que todas as vezes que eu for a Pipa com Mônica vai ser do mesmo jeito. Pode ser diferente, entendeu? Então eu acho que é um engano a gente querer que o outro seja feliz a partir da nossa felicidade. Eu acho que a felicidade é uma consequência da relação dos dois, aonde existe entre os dois, a gente precisa entender muito isso, aonde existe entre nós humanos todos os sentimentos e sensações. Então, a tristeza, a alegria, a felicidade, a raiva, o ódio, o amor, a alegria, tudo é inerente ao ser humano. E tudo isso existe, ninguém pode negar nenhum. A gente precisa acolher todos eles, acolher a raiva, o ódio, a tristeza, o amor, a alegria, enfim, acolher todos os sentimentos e sensações, que é inerente ao ser humano, não é? E como a gente vai lidar com isso é que é a grande questão. E aí entra a história da comunicação, do diálogo. Sim, isso tudo vai depender, a comunicação, se é assertiva ou não, vai depender do solo afetivo construído pela família, pelo casal, pelo terapeuta e pelo cliente. Mônica, isso é verdade porque se você não tem esse solo, por exemplo, você fica preso na necessidade. E você sabe do que nós estamos falando. Você fica preso na necessidade básica. Numa necessidade de ter, de puxar, de puxar. Você vai querer sempre do outro que o outro lhe dê, que o outro faça por você, não é? Que o outro lhe supra dentro da sua necessidade. E não é verdade isso. Isso não é vínculo. Porque não é vínculo. Não é vínculo. Ele precisa resolver, e aí entra a terapia, que necessidade tão profunda é essa, que eu me agarro no outro, que eu puxo do outro, que eu quero do outro, e que o outro tem que me preencher e atender a minha necessidade. Não, isso não é vínculo. Isso não é vínculo, não é? Pode ser outra coisa, mas vínculo não. Né? O vínculo ele é construído, né, de uma forma dialética na relação. Não é? Então é isso. Já tem 50 minutos que estamos aqui. E eu Nossa, já? De saber como que você poderia fechar esse tema de vínculo que é muito importante. Mônica, a gente teria tanta coisa, porque é um tema que a gente teria 1000 lives, ou teria um workshop grande, né, para a gente falar. Então a gente pode tentar fechar. Eu pensei da gente fazer algumas perguntas, né? Eu coloquei aqui algumas perguntas para a gente... Pessoas, não é? Perguntar como que elas estão se vinculando nesse momento na vida. Exatamente. Então, eu acho que eu queria fazer essas perguntas, essas questões, para a gente refletir. E a gente poder entender quais são os nossos modelos. Qual a forma de me vincular? Como eu me vinculo? Né? Como é que eu mantenho os meus vínculos? Como é que a gente mantém nossos vínculos, nossos laços afetivos? Então a gente pode fazer
algumas questões, e a gente pode até falando, se for o caso, não sei se vai dar tempo, não é? Quais os tipos de vínculos que eu acredito ter ou formar na minha vida, né? Então eu vou fazer algumas questões que a gente pode ir vendo. Por exemplo, quais são mesmo os meus vínculos? E quando eu digo quais são mesmo os meus vínculos, eu preciso olhar, peraí, com que eu me vinculo realmente? Como me vinculo ao outro? Não é? Será que o meu vínculo é somente na fantasia, que vai muito na fantasia ou na ilusão, vai muito na história da necessidade básica que a gente falou, não é? Eu fico numa fantasia e numa ilusão de que o outro vai me suprir, de que o outro vai me dar, de que o outro tem que ser bom para mim, de que o outro tem que fazer tudo para mim. Isso é a mãe, não sou eu. Isso é a mãe lá atrás que não fez para você, que não lhe deu e que não lhe supriu dentro dessa necessidade. Não eu, mas ele traz agora para a relação atual. Então, de que forma eu me vinculo com o outro? Será que eu me vinculo mesmo com o dinheiro? Meu vínculo é com o dinheiro? E a gente precisa entender que quando o vínculo é com o dinheiro, ele distancia do real vínculo afetivo com o outro, né? Porque onde ficam os afetos, na verdade, nessa relação? Né? Porque é o dinheiro que conta. E aí eu acabo dando mais valor ao dinheiro e não aos afetos que estão na relação. Então eu busco mesmo o quê? Então, de acordo com o que busco, eu estou me vinculando com o quê mesmo? Okay. Como é que acontece, então, a relação vincular? Será que o meu vínculo é somente com a festa, com a relação, não é? E eu só fico bem, a gente escuta isso no consultório e entre amigos, não é? Que só querem viver na festa, só querem viver na balada, só querem viver se tiver algo. E aí só vem para casa quando está cansado para dormir. E no outro dia é um movimento, tem que ter um movimento. Então, se eu me vinculo só com a festa, com a relação, eu preciso entender o que é que está por trás, né, disso tudo, dessa grande alegria, dessa grande relação. Talvez uma depressão, não é? Então eu posso tentar olhar se o meu vínculo é com a tristeza, se o meu vínculo é com a depressão, e na verdade eu não entendo e faço uma como é que a gente chama? Não é uma transferência, eu subverto essa questão da tristeza, da depressão em festa, não é? Quando na verdade é algo muito mais profundo que eu preciso resolver. Então, outras pessoas se vinculam com a briga, sempre com a briga e com a confusão, né? Existem casais que eles brigam 10 anos, 20 anos de casado e vivem brigando. Diferentemente daquele casal passivo e que não acontecia nada. Então o vínculo é na briga. Deixa aí, não é? Se parar de brigar, se separa. Porque, veja bem, às vezes nós nos vinculamos no ódio. E só depois darmos conta, carregamos um peso muito grande. E quando vimos, poxa vida, passei a vida inteira brigando e é isso que me sustenta nas relações. As relações tóxicas geralmente são assim. E às vezes existem vínculos que estão no amor. Esses vínculos são, quando a gente consegue, são os mais saudáveis. Mas aí são as brigas necessárias, são as brigas que elas não são brigas passionais, que entram o ciúme, que entra a exigência do outro, né? Então, quando tem esse vínculo com a briga o tempo inteiro, você entende que ela é nociva. Então é preciso que esse sujeito possa buscar ajuda, buscar o entendimento, por que eu me relaciono com o outro só na briga e só na confusão, só na raiva, na briga ou na confusão. Né? É preciso entender isso, porque é nocivo e pode se tornar patológico a ponto de se tornar de chegar a um feminicídio, ou um homicídio, ou até um suicídio, né?
porque é tanta briga que você se perde dentro dessa briga. Então, a gente precisa entender... Coloca culpa no outro, quando na realidade isso é um problema vincular. Vincular. E que precisa ser resolvido entre a comunicação de novo, com o diálogo. Né? Com o diálogo. Como e aí, de novo... tem ruído de comunicação, na comunicação. É importante. Que eles não conseguiram lidar com as interferências para encontrar o vínculo. Eles se mantiveram sempre no ruído, sempre na interferência, sempre no barulho, não é? Aí, eu posso dizer também, o meu vínculo está somente no amor ou no ódio, e no amor a gente pode entender, no amor, que é o pseudo-amor, né? Porque o amor é o que a gente já falou, né? O amor envolve todos os sentimentos, né? E envolve no respeito, envolve o quanto eu posso olhar a diferença, a singularidade do outro, e posso acolher isso e entender. Não é o que eu acredito, não é o que eu aceito, não é o que eu quero, mas eu posso compreender essa singularidade do outro, né? Então existem pessoas que fazem vínculos com a organização, é tudo muito organizado, e dentro é muito desorganizado. E, na verdade, a excesso de organização é para regular uma angústia que tem dentro, não é? Então, existem esses vínculos. O vínculo com controle, né? Então, eu sou a pessoa que controla tudo, as mínimas coisas, né? E por que será que eu faço esse vínculo com o controle, né? Qual o grau de paranoia, qual o grau de confiança que eu construo no outro, né? E aí a outra pergunta, será que eu me ligo mesmo com o outro na sexualidade? Então, se eu me ligo só na sexualidade, como é que eu posso me vincular? Eu tenho um vínculo com a excitação, então se eu tenho um vínculo com a excitação, então eu vou precisar ficar seduzindo para viver a sexualidade o tempo inteiro. Então todas essas questões, Mônica, já está pertinho de terminar, são parte de inúmeras questões sobre o modo como cada um se relaciona na vida, né? E essas relações vão padronizando comportamentos que vão determinar também o modo como cada pessoa mantém os relacionamentos afetivos com os outros ou com o outro. Então é isso que eu poderia encerrar por conta do tempo. Falta 1 minuto, eu acho. Olha, Vavá, muito obrigada. Esse tema é muito vasto, mas eu acho que nós conseguimos deixar o recado. Mônica, eu acho que sim, eu espero que sim. A clínica, essencialmente, Psi aqui de Portugal, ela gostou muito, achou interessante essa reflexão. Ótimo. Moniquinha, eu agradeço. Muito bom. Um beijo para você, um abraço no Delfim. Eu gostei muito de atender o seu pedido e de me preparar para isso. Me preparar no sentido de... Eu me arrumei e botei perfume, viu? Então me preparei. E de ser grato à nossa relação, ser grato a tudo que a gente viveu, que a gente construiu, não é? E também incluir todas as nossas divergências, tudo que foi altos e baixos, mas a gente não se perdeu. Diferente de outras relações que a gente viveu no mesmo período e juntos, mas elas se foram, se acabaram. Mas a gente não se perdeu, não é? A gente continua ligado. Quarentinha. É por aí mesmo, né? É por aí. Então, muito obrigado. Aí uma boa noite, aqui uma boa tarde, aqui no Brasil uma boa tarde. Se cuide, um grande abraço. Falando disso, eu não falei das ferramentas que se usam no processo terapêutico, mas isso fica para outra hora. Karina disse, não é? Isso é vínculo, Karina? Isso é vínculo, sim. Isso é vínculo. Então, sinta-se abraçada, não é? Bote a sua mão aqui, toque a minha mão, bote aí no seu vídeo e toque a minha mão, isso. E a gente tocou a mão e contatou, chegou, Mônica, agora eu já tirei a mão.